Fala, galera! Oi, gente! Estamos aqui hoje para um papo até polêmico e de muita valia, principalmente para você que é mulher. Então, assista que tá sensacional. Mas antes, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, Spotify e também se inscrever no canal do YouTube e compartilhar muito esse episódio. Sim, vai ser sensacional, gente, principalmente para as mulheres. É um assunto que a gente não fala muito, às vezes até por questão de vergonha, enfim, mas é importante. E eu diria que não é só para as mulheres, tá? Os homens também é importante ter conhecimento do assunto para poder dividir com as suas parceiras também e poder compreendê-las melhor a respeito disso, tá? Bom, hoje a gente tá com a nossa convidada de honra, porque ela fez parte da minha vida, de uma desconstrução muito importante também. Vocês vão acompanhar aí ao longo desse episódio. Estamos com a Daniele Moreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A Dani, gente, ela é fisioterapeuta, certo? Certo. E ela trabalha com a parte de disfunções sexuais femininas, Exato. né? Eu sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Maravilha. E aí, a minha especialidade é trabalhar com mulheres que sentem dor na relação sexual, que não conseguem ter uma penetração, ou outras queixas sexuais, como dificuldade de atingir o orgasmo, dificuldade na excitação. Então, disfunções sexuais como um todo. Maravilha. Você que tá vendo aí, já compartilha esse episódio que você tá vendo que o negócio vai ser bom, hein? Dani, pra você e pra pessoa que tá em casa, a gente tem nosso quadro do nosso podcast, é que a pessoa traga um objeto que simboliza, que identifique que seja um ponto de desconstrução. Qual que foi o objeto que você trouxe pra gente? Legal. Meu objeto que eu escolhi foi a minha vulva didática. Ela é uma vulva de pelúcia, mas ela vem de forma bem metafórica para representar o meu trabalho com mulheres, o meu trabalho com a sexualidade feminina, porque com certeza o meu trabalho foi um processo de desconstrução na minha vida. Da Dani adolescente, da Dani jovem, que tinha dúvidas sexuais, que tinha muitos tabus, para Dani que foi estudar realmente a área de sexualidade feminina, entender um pouquinho melhor sobre essa área tão importante, né? Sim. E que pode hoje ensinar para outras mulheres, né? Também desconstruir essas mulheres, porque eu acredito que a melhora no autoconhecimento feminino é um processo de desconstrução. Sim. Então, a vulva representa tanto a minha desconstrução quanto a desconstrução de muitas das pacientes que eu atendi. Maravilha. E você falou que a sua profissão hoje é muito da desconstrução que você teve na infância. E quem era a Dani lá na infância? Fala pra gente. Eu acho que a Dani na infância tinha um pouco de timidez, mas também, ao mesmo tempo, eu sempre fui comunicativa, sempre fui a que levantava o dedinho pra perguntar, sempre fui a Dani curiosa, né? Depois me tornei uma adolescente curiosa, uma adolescente que quis trabalhar desde cedo, que quis, né, ganhar o dinheirinho ali todo mês. Sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de fazer alguma diferença na vida das pessoas. Hoje, né, mais madura, eu vejo, talvez eu não era tão madura, mas eu sempre me achei mais madura do que pra minha idade. As pessoas falavam isso, né? A Dani é muito madura pra idade dela. Então, essa foi a Dani na infância. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu me achava muito jovem para escolher o que eu queria para o resto da minha vida, né? Eu já tinha vontade de fazer fisioterapia, mas eu tinha dúvidas entre a fisioterapia e a psicologia. Gostava das duas áreas, mas eu me achava super jovem. Então, eu fui fazer um curso técnico primeiro. Fiz um curso técnico de massoterapia e estética. E aí, no curso técnico, a maioria dos professores eram fisioterapeutas. Então, como eu era muito jovem, a maioria super incentivou. Não, você tem que fazer fisioterapia, é a sua cara, você tem que fazer. E aí, foi assim que eu iniciei a fisioterapia, na verdade. Que maravilha. E você falou da desconstrução. Como começou e qual foi o ponto de desconstrução? Legal. Em paralelo à minha faculdade de fisioterapia, eu sempre tive dor na relação sexual. Então, desde a minha primeira relação, eu tive dor, tive dificuldade. Tinha dificuldade em introduzir absorventes internos, em realizar exames ginecológicos. Cheguei a relatar isso para alguns médicos, né? E há muito tempo atrás, né? Antes, ainda é pouco falado, mas antes era pior. Quase não se ouvia falar em disfunções sexuais dolorosas. E aí, eu cheguei a ouvir da médica, não existe vagina pequena, né? Não é nada, isso aí vai passar, é frescura.
Até que eu cheguei ao nome vaginismo, né? Que é o nome mais conhecido para disfunção de penetração, que esse nome vem se modificando, mas ele ainda é muito utilizado. Que é uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico. Gente, quando eu falo assoalho pélvico, às vezes as pessoas falam, gente, você tem que traduzir, porque ninguém sabe o que é assoalho pélvico. Então explica. Por aqui tá tudo ok, mas explica, porque a gente tá falando só com a gente, né? Exatamente. Então, os músculos do assoalho pélvico são os músculos que nos fecham por baixo. Então, é essa musculatura aqui, que tem 3 principais funções. Sustentação dos nossos órgãos internos. Então, na mulher, vai sustentar o útero, né? Além da bexiga, do intestino, canal vaginal. Vai cuidar da continência urinária e fecal e também das funções sexuais, tá? Então, esse é o assoalho pélvico. Portanto, a fisioterapia pélvica é a área de atuação da fisioterapia que vai cuidar das disfunções que acometem esses músculos. Então, das incontinências urinárias, das incontinências fecais e das disfunções sexuais, né? Então, o vaginismo é o termo utilizado para essa tensão muscular, que normalmente, quando ele é primário, ou seja, desde a primeira relação sexual, ele pode ser causado por um fator emocional, psicológico, que é um medo muito grande da penetração. Então, essa mulher desenvolve esse medo, faz com que, com esse medo, ela contraia, tensione esses músculos do assoalho pélvico, e aí ela sente dor. Isso daí de uma forma involuntária, né? De uma forma involuntária, exatamente. Com a dor, ela começa a ter um segundo tipo de medo, que é o medo de sentir dor. E aí ela provoca mais contração, sente mais dor, ardência, dificuldade. Então, esse nome vaginismo, hoje, se a gente coloca lá no Google, tem muita coisa sendo falada. Mas antigamente ele era realmente muito pouco falado. Então, quando eu cheguei a esse termo, eu consegui achar uma médica que entendia um pouquinho sobre vaginismo, cheguei ali a fazer algum tratamento, mas nada que solucionasse o meu problema. Eu me formei em fisioterapia, isso já há mais de 12 anos, gente, é assim que a gente vê que tá ficando bom. Mas quando eu me mudei, eu sou de Santa Catarina, sou gaúcha, mas morei a vida inteira em Santa Catarina, minha família mora até hoje em Joinville, e eu me formei lá. E no início de 2013 eu me mudei para São Paulo com o meu marido, porque meu marido é paulista, então a gente já tinha casado. E aí eu falei, não, em São Paulo é o lugar onde eu vou achar o meu tratamento. E foi realmente onde eu achei a fisioterapia especializada para dor na relação. Na faculdade, na época, não tinha sido falado que existia fisioterapia para tratar as disfunções sexuais, né? Como eu já tinha, e eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu vi que existia fisioterapia para isso, eu falei, é isso que eu preciso. E foi assim que eu busquei a fisioterapeuta com quem eu trabalhei por mais de 8 anos, né? Então, vinha trabalhar com ela depois do meu tratamento, me tratei, por isso foi um ponto principal de desconstrução, né? Então, a fisioterapia me ajudou a realmente me desconstruir como mulher. E aí, a partir daí, é muito gratificante, porque hoje eu posso ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo que eu passei. Exato. Né? Pela mesma disfunção que também me acometeu. E aí foi assim que eu conheci ela, foi assim que eu conheci a área de atuação, e desde o ano passado, final do ano para esse ano, eu ampliei um pouquinho minha área de atuação. Então, além das mulheres que sentem dor, que têm muita dificuldade na relação sexual, eu também atuo com outras queixas sexuais, como eu falei no início. Que maravilha. Pergunta! Estamos aqui para isso, né? Ele tá cheio de dúvidas. Você falou da primeira relação ali. E é um tabu, as pessoas falam muito sobre dor na primeira relação e também sangramento. É comum, não é comum? Existe ímen, não existe ímen? Como que trabalha isso aí? O que é? Explica pra gente. Vamos lá. Existe o ímen. O ímen, ele é uma peliculazinha bem fininha que fica na entrada do canal vaginal, né? Então, muito próximo ao introito. E tem algumas mulheres que esse ímen, ele é um pouquinho mais grosso. Tá? Então, que pode ser chamado até de ímen complacente, que às vezes é um ímen um pouco mais difícil de se romper, tá? Mas não é uma maioria. A maioria é uma película mais fina, que pode ser rompida até aos poucos. Então, no início de uma penetração, no início das tentativas, ali vai, às vezes, uma penetração parcial, às vezes já vai abrindo um pouquinho esse ímen. Eu até gosto mais dessa palavra, assim, o ímen, ele vai se abrindo do que se rompendo. Se rompendo. Claro que pode acontecer, às vezes a menina, numa primeira relação sexual, já ocorre ali a penetração peniana, né? E o ímen se romper na primeira tentativa já, né? No primeiro contato da penetração.
E sim, ele pode sangrar algumas vezes, mas nem sempre o ímen sangra. Então, não é todo o ímen que vai sangrar, tá? Alguns vão ter um sangramento, algumas mulheres ficam sangrando um pouquinho após as primeiras relações, então não necessariamente só na primeira, às vezes sangra um pouquinho em cada relação, às vezes sangra um pouco maior quantidade, é muito relativo de mulher para mulher, sabe? Mas existe ele, nem sempre é ele que vai causar a dor. A dor nas primeiras vezes é muito mais da atenção que a mulher coloca em cima daquela situação. Então, às vezes, normalmente, né, alguém já falou pra ela, nossa, a primeira vez dói muito, né, é horrível, vai sangrar, vai doer, então ela já vai com aquele pensamento pra primeira vez. Muitas vezes ainda não sabe como ficar excitada, muitas vezes ainda não sabe o momento ideal de ir pra penetração, aquele momento onde ela realmente está pronta, está lubrificada, e aí que às vezes ela tensiona essa musculatura e sente a dor. Então, a tensão é a principal causadora da dor nas primeiras relações, tá? E não necessariamente o ímen. Ô Dani, aproveitando essa pergunta que o Igor fez, a insistência, sem o conhecimento de que provavelmente tem alguma disfunção aí, de você ficar tentando e ainda assim sentir dor, ela pode ajudar sem mesmo fazer ajudar, eu digo assim, parar de sentir dor sem mesmo fazer o tratamento? É que assim, a dor nas primeiras relações não necessariamente é sinônimo de uma disfunção sexual. Quanto tempo que a gente pode... De 3 a 6 meses, tá? Hoje alguns manuais de diagnóstico, né, trazem de 3 a 6 meses de dor persistente e recorrente pra gente dar um diagnóstico para essa mulher. É claro que hoje em dia, com o tanto de conhecimento, Google, inteligência artificial, né, Instagram, TikTok, tudo que a gente tem, as mulheres às vezes chegam antes desse tempo pra gente, né? Então, às vezes elas estão ali nas primeiras... Já teve paciente que sai da lua de mel e entra em contato com a fisioterapia desesperada. Então, a gente consegue até ajudar essas mulheres de uma outra forma, não necessariamente ela precisa de um mesmo tratamento daquela mulher que tá ali há 2 anos sentindo dor. Mas a gente consegue ajudar, porque não dá pra virar pra essa mulher e falar, não, vai lá, continua mais 6 meses sentindo dor e volta. Não dá. Por quê? Porque aí, normalmente, às vezes, ela ainda não tem uma disfunção sexual dolorosa, ela ainda não tem um vaginismo, mas ela pode desenvolver pelas tentativas dolorosas, tá? Mas as primeiras relações sexuais, doendo um pouquinho, sentindo um pouco mais de incômodo, não significa que ela vai desenvolver uma disfunção. Pode ser que realmente seja ali uma tensão nas primeiras vezes, e aí, conforme ela vai aprendendo a ficar mais excitada, aprendendo mais estímulos preliminares, essa dor vai diminuindo ali na segunda, na terceira, na quarta relação e ela não desenvolve nenhuma disfunção. Assim como pode já na primeira relação ela já desenvolver essa tensão, ela já ir mais tensa para uma segunda tentativa, mais tensa para uma terceira tentativa e aí sim ela vai desenvolvendo essa tensão, desenvolvendo essa contração e aí realmente desenvolve a disfunção, né? E quando a gente fala em disfunção, gente, é porque o músculo não funciona como deveria funcionar. Então, ao invés de relaxar no momento da penetração, ele se contrai. Ele tensiona, diminuindo a flexibilidade do canal vaginal. E a partir daí, vem até a negação da relação. Então, a pessoa acaba se retraindo a conhecer pessoas novas. Então, é todo um efeito em cadeia, né? Então, a pessoa tem dificuldade na parte da relação, da penetração, contrai muito, então acaba se evitando de conhecer outras pessoas, Exatamente. Esse fator social, né? Sim, porque aí ela sente dor. Então, ninguém quer ir sentir dor, né? Ela já lembra da dor, e aí muitas vezes a libido dela, que podia até ser boa, nossa, eu tenho vontade, se ela tem uma parceria fixa, né? Às vezes, nossa, eu tinha super vontade, mas a minha libido foi diminuindo, porque só de pensar na penetração ela se trava. Sim. Então, a libido vai reduzindo a ponto dela não querer mais ir para a relação sexual. E quanto a isso, você acha viável a mulher comentar essa possível disfunção que ela tem, mesmo não sabendo, às vezes, com o parceiro ou não? Sempre, gente. É péssimo quando você não pode ter a abertura com a sua parceria, né? A intimidade com a sua parceria para relatar o que você tá sentindo. Tanto que, às vezes, quando vem, né, o casal no consultório, eu viro pro parceiro e falo, olha, imagina, porque alguns se sentem rejeitados,
né? Como se fosse com eles o problema, né? E na verdade não é, simplesmente ela não quer ir sentir dor. E aí eu sempre falo pra eles, imagina que se o canal vaginal dela tivesse cheio de espinho. Você ia querer colocar o pênis dentro de um canal vaginal cheio de espinho? Não ia. Então, assim, para eles conseguirem entender um pouquinho o que está acontecendo com elas. Porque às vezes elas sentem uma dor super intensa, ardência na região, ficam doloridas depois, né? Tudo por conta da tensão muscular. Então, para os parceiros entenderem um pouquinho mais, é muito importante você ter intimidade com a sua parceria para poder explicar o que você está sentindo, né? Isso é o sinônimo de parceria de verdade, na relação né? sexual. Sim. Exatamente. Sim. Você comentou inicialmente sobre o tamanho do canal vaginal, né? Existe uma compatibilidade entre o canal vaginal e o tamanho do pênis? Na verdade, todo canal vaginal ele tem que ter flexibilidade para receber qualquer tipo de pênis, né? Mas às vezes nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes eu recebo também consultório paciente, eu conseguia ter relação com o antigo parceiro, que o pênis era um pouco menor, mas com esse atual parceiro eu tô sentindo muita dor. Então, às vezes ela tem um pouco de redução de flexibilidade que também dá pra gente trabalhar nesse canal vaginal para que ela consiga ter relação sexual. Às vezes eu falo para as pacientes, né, quando elas já estão casadas, porque o pênis do meu parceiro é maior do que a média, né, que a gente tem o kit de dilatadores, que depois eu explico se vocês quiserem com mais detalhes, que a gente vai evoluindo até chegar nos dilatadores que são tamanhos de pênis. E aí, às vezes elas falam, mas o pênis do meu parceiro é maior que esse último. Aí eu falo, olha, calma, que dá pra gente chegar lá, tem solução, que é mais fácil, às vezes, a gente melhorar isso do que trocar de parceria. Então, assim, só pra vocês entenderem o comprimento do canal vaginal, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Então, o nosso canal vaginal, ele mede em torno de 7 a 12 centímetros. Só que ele pode chegar a duplicar de tamanho no momento da relação sexual, quando a mulher está excitada. Então, por isso, o processo de excitação, ele é tão importante pra mulher. Eu sempre faço o comparativo justamente com o pênis. Para que ocorra uma penetração, o pênis ele precisa estar ereto. Então, a mulher ela também precisa ter essa ereção, entre aspas, né? Do canal vaginal, do clitóris, que o clitóris realmente tem ereção. Mas que o canal vaginal, ele vai ficar lubrificado durante a excitação, ele vai se alongar. Então, o útero, ele vai dar uma levantadinha para receber o pênis por inteiro, né? Falando em comprimento. Agora, de diâmetro, o canal vaginal ele tem que ter essa flexibilidade para que seja possível qualquer diâmetro de pênis, tá? E o que você acha de lubrificação externa? Porque às vezes a mulher não chega ali ou tem baixa lubrificação. O que você acha disso? Quais são as dicas? Eu super indico, na verdade, para as pacientes, num primeiro momento, eu passo para todas utilizarem um lubrificante, né? Um lubrificante à base de água, neutro, né? Nada que, num primeiro momento, nada que esquente, nem que esfrie, porque isso pode modificar as sensações. Então, para as mulheres também que vão começar a ter relação, eu acho super interessante usar um lubrificante, porque vai ajudar. Às vezes elas vão estar excitadas, mas não o suficiente para penetração, né? Durante o sexo oral, nas preliminares, a saliva serve como um excelente lubrificante, mas muitas vezes resseca muito rápido quando vai para a tentativa de penetração. Então, super indico, tá? Tem também os lubrificantes à base de silicone e, às vezes, é legal a mulher experimentar, o parceiro, né? A parceria também experimentar e ver qual que acaba preferindo. Mas sim, num primeiro momento, tanto para as mulheres que vão ter as primeiras relações, quanto as mulheres que acabam de finalizar o tratamento, e para qualquer mulher. Porque o lubrificante, ele vai sempre... Eu sempre brinco com as pacientes. Agora, quando eu dou alta, quando elas estão ótimas, vão para a vida, eu falo, o lubrificante é um auxiliar. Então, você vai ter ele ali como um amigo. Percebeu que, às vezes, aquele dia, você tá querendo ir para a relação, mas não tá tão lubrificada, né? Não tá acontecendo tanta lubrificação, porque a mulher, ela mistura tudo. As emoções afloram de uma forma, Exatamente. né? Que às vezes atrapalha, inclusive. A mulher, ela vai pro sexo quando ela está relaxada, né? Então, muitas vezes ela tá com um estresse lá em cima, só que aí a parceria vem, começa a estimular, dá um beijo, começam as carícias e essa libido vem, essa vontade surge. Mas não era talvez aquele dia que ela tá super fácil de lubrificar. Então, o lubrificante vai ajudar bastante essas mulheres, né? E não vai atrapalhar em nada na relação sexual.
Muito bom. Em questão você falou da disfunção, voltando um pouco agora falando das disfunções, eu trabalho muito com o público feminino, então a gente acaba tendo bastante contato auditivo, né? As pessoas comentam bastante, falam bastante, então eu sempre tento trabalhar, por exemplo, alguns exercícios, por exemplo, elevação pélvica sem carga para contrair bastante, ensinando elas a trabalhar essa musculatura, porque além de dificultar na parte de relação sexual, vai também ter dificuldade, por exemplo, tá fazendo um exercício e aí tem aquele escape de urina, porque às vezes a região pélvica tá mais fragilizada. Eu também passo bastante exercícios de respiração, para aprender a controlar ali a questão da parede abdominal ali e, consequentemente, o assoalho pélvico. Ótimo. Tem alguma outra dica que você passa para as mulheres que estão fazendo exercícios e também tem esse escape de urina, que é a disfunção ali da região assoalho? Sim. O escape de urina, né, incontinência urinária, e aí lembrando aqui, qualquer incontinência urinária, gente, não é normal, tá? Então ela precisa de tratamento. Muitas vezes só ali uma contraçãozinha ou outra na hora do exercício vai ajudar? Vai, mas se ela já tem uma incontinência urinária instalada, o ideal é que ela busque a fisioterapia e trate. Porque aí vai fazer todo um trabalho, passar exercícios personalizados para ela, avaliar essa musculatura do assoalho pélvico, quanto de fraqueza, quanto de falta de coordenação motora, né? Se existe alguma outra tensão, se existe alguma outra queixa, então vai fazer um tratamento personalizado e que às vezes, dependendo do grau da incontinência urinária, não é nada demorado, não é nada muito longo, mas que é importante ela tratar para que quando isso, conforme a vida dela vai passando, não piore. Então, às vezes, depois da gestação, pode piorar, porque sobrecarrega a musculatura do assoalho pélvico, modifica o nosso assoalho pélvico. Então, pós-parto, né, consequentemente, após a menopausa, tudo isso vai modificando o assoalho pélvico da mulher. Então, se ela já tem uma incontinência urinária instalada, é importante ela buscar ajuda, tá? Agora, é ótimo os exercícios que você passa para aquela mulher que não tem e que ela também não tem nenhuma tensão. Porque a mulher que tem uma disfunção sexual dolorosa, aí essas eu não aconselho ficar fazendo muita contração. Por quê? Porque se ela tem ali uma tensão desse assoalho pélvico e ela fica estimulando muita contração, ela pode tensionar mais ao invés de relaxar. Então, é super indicado para essas mulheres, assim, como uma ginástica mesmo. Então, alguns exercícios de elevação pélvica, contrair o assoalho pélvico junto, né? Muitas não sabem, porque a gente não é ensinada, né? Eu falo que toda mulher deveria fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico, porque a gente não é ensinada a contrair, né, esses músculos. A gente acaba aprendendo depois. Às vezes tem pessoas que nem sabem que tem músculos nessa região, nem sabem, né, que tem músculos. Como eu falei no começo pra vocês, eu vou explicar o que é o assoalho pélvico, porque às vezes as pessoas falam, nossa, o que é isso que você tá falando? Nem sei o que é. Mas eu tiro por mim. Às vezes a pessoa não sabe contrair o bíceps, que é um músculo quem dirá? O que não tá sendo visível, né? Que não é trabalhado. Até para colocar a ideia de academia nas pessoas, de exercício físico, a importância de um exercício físico que é tão, né, para quem pratica, é tão natural, que é tão necessário para o bem-estar, para a saúde da pessoa, até isso às vezes precisa, né? E imagina os músculos que ficam totalmente escondidos. Sim. Né? Então, realmente é muito mais difícil. Então, é importante essa mulher, esse homem também, né, contrair o assoalho pélvico durante os exercícios. Se ela não tiver nenhuma queixa, é super legal ela fazer. Inclusive, existem exercícios para os músculos do assoalho pélvico que podem ajudar essa mulher a ter prazer na penetração. Então, ela ali, se ela não tiver nenhuma disfunção, mas, poxa, não é tão fácil assim sentir prazer na penetração para todas as mulheres. Então, às vezes, aprender a contrair, aprender alguns exercícios, pode também ajudar essa mulher a sentir mais prazer na relação sexual. A contração pélvica, no momento da penetração, ela vai facilitar o atrito do pênis com o canal vaginal e aí, muitas vezes, vai ajudar essa mulher a sentir prazer. E também proporcionar mais prazer para o parceiro. O que eu ia perguntar é o seguinte, lá atrás você falou que a mulher às vezes não sabe ficar excitada, não sabe, porque assim, pro homem é mais fácil, né, então bateu na mente, tá pronto. E o homem, ele é mais visual mais também. Visual, então tá pronto, vambora. Agora, pra mulher, precisa ter esse processo de aprendizado? Sim.
A gente brinca em sexualidade que o homem, ele é o micro-ondas, né? Você apertou o botãozinho rapidamente, ele fica excitado. E a mulher... Já a mulher é um fogão a lenha. E aí qualquer botão, né, Fábio? A mulher é um forno a lenha, gente. Então, assim, se você joga água na lenha, esquece que ela não vai pegar fogo, né? Então, você precisa... Aí, a gente entra em outra fala que eu sempre falo para os parceiros. O sexo começa no bom dia, né? Então, começa lá no começo do dia, em você tratar essa mulher bem, né? Como você estava falando antes do podcast, de começar, né? Que a mulher tem sempre razão. Por esse motivo, porque se ele tá pensando em alguma coisa... É um investimento. O meu marido sempre fala isso, eu tô investindo. E é isso. Então, a mulher, ela funciona de forma diferente. Isso de uma forma geral, tá? Vai ter muita mulher que vai estar ouvindo e vai falar, nossa, não, tenho muita vontade. Existem estatísticas que não tem como Exatamente. ir contra, tem né? a regra e tem a exceção à regra. Exato. E é ótimo que hoje, na nossa sociedade moderna, cada vez mais a gente tem as exceções à regra. Então, mulheres que têm uma libido, às vezes, até mais alta do que a de alguns parceiros. Então, isso vem se modificando. E a gente pode considerar isso também uma espécie de disfunção? Quando tem uma mulher que tem muito... Não, de forma alguma, né? Às vezes ela até pode ter um nível maior de testosterona, que é o hormônio do desejo, mas às vezes simplesmente, porque assim, a pouco libido feminina, além dos níveis hormonais, né, que tem diferença, então os homens eles têm mais testosterona do que as mulheres. Sim. Então, de uma forma geral, eles vão ter mais vontade de ir para a relação sexual do que as mulheres. Mas a construção social que vem em cima disso, né, cultural que as mulheres têm em relação aos homens, também atrapalhou essa libido feminina. Então, a mulher, ela é ensinada ao quê? Fecha as pernas, não toca, é feio. Nossa, não, mulher que, né, hoje isso vem mudando, né, mas, não, mulher não pode fazer determinadas coisas. Já o homem, ele é educado de forma um pouco diferente. Então, essa construção, como se fosse bonito para o homem ter vontade, ter desejo, né, demonstrar sua sexualidade, para a mulher não é tão bonito assim. Então, a mulher, numa construção cultural, ela também foi ensinada a isso. Mas, de forma alguma, a mulher que às vezes se liberta um pouquinho mais dessa construção social, mulher que consegue, e aí muitas vezes ela deixa a libido dela vir, que não tem nenhuma disfunção sexual, é absolutamente normal, tá? Mas voltando a falar o que você perguntou da excitação, né? Porque que isso também ela também vai aprendendo o momento de ficar excitada. Então, para que ocorra a penetração, a mulher ela precisa ter algumas modificações no corpo. Então, tanto o canal vaginal se alongar, dilatar, lubrificar, toda essa excitação é importante para que ela vá para uma relação em que ela seja confortável para ambos, tá? Você falou também de ter exercícios específicos para a mulher dar mais prazer e também receber mais prazer. Sim. Isso é o famoso pompoarismo? E se for, o que é o pompoarismo? Sim, também, né? O pompoarismo, na verdade, ele é uma técnica milenar que consiste em um fortalecimento desse assoalho pélvico. Exercícios que a mulher faz de contração para poder brincar na hora da relação sexual com o pênis ou com o dedo de uma parceria, com um vibrador, uma prótese, né? Seja com o que ela gostar de fazer. O pompoarismo, ele pode ser feito, né? Tem vários cursos de pompoarismo, mas também na fisioterapia a gente não chama de pompoarismo. São exercícios de fortalecimento, mas que a fisioterapia também ensina, tá? E é uma técnica muito legal que essa mulher vai aprender a contrair. E que assim, o que acontece nesses cursos prontos, né? Muitas vezes. Aquela mulher às vezes vai fazer e vai dar super certo. Então ela vai aprender a contrair, ela entende o que é os músculos. E vai ter outra mulher que às vezes ela não vai nem saber que músculo que ela tem que contrair. Como que ela faz para contrair, o que ela vai fazer. E aí Motor pra tal também, né? Exatamente. Aí, às vezes, ela vai num consultório de uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta vai mostrar, olha, é aqui que você vai contrair, é assim que você faz, e vai fazer um processo mais personalizado para ela, tá? Então, a fisioterapia também faz isso, mas normalmente os fisioterapeutas não chamam de pompoarismo. Mas é algo muito parecido, né? E ajuda muito o prazer na penetração, sem dúvida. Sim.
A gente vê aí nas grandes mídias, agora tem bastante informação sobre, né? Que existem diversos tipos de orgasmo, é verdade? E quais são esses tipos? Sim. O orgasmo, falando em orgasmo feminino, né? Ele pode ser vaginal, ou clitoriano, ou misto, tá? No fundo, acredita-se que é o mesmo orgasmo, né? Mas as estimulações são diferentes, né? Porque o clitóris, ele tem na glande, né? Que é a partezinha... Vou tentar explicar aqui. Então, o clitóris, gente, eu vou pegar aqui ele vou mostrar pra vocês, ó. Então, a glande, que é a pontinha do clitóris, tem em torno de 10 mil terminações nervosas, que é o dobro de terminações nervosas que tem a glande do pênis, só para vocês terem uma noção do quanto ele é sensível. Essa parte, normalmente, ela é mais fácil de ser estimulada, porque ela tá externa. Depois, o clitóris ele vai se bifurcar, então ele vai pegar toda a região, até próximo do canal vaginal. Então, é como se ele passasse em volta do canal vaginal. Por isso, acredita-se que as sensações vaginais prazerosas também podem ser terminações nervosas do próprio clitóris, né? E sim, a gente tem terminações nervosas no nosso corpo inteiro. Então, existem relatos de pessoas que têm orgasmo com estimulação nos seios. Existem relatos de mulheres que têm orgasmo com estimulação anal. É possível? É possível, porque o orgasmo, na verdade, grande parcela dele está no nosso cérebro. Tem também as pessoas que têm orgasmo cerebral mesmo dormindo. Então, é muito comum também, treinando. Aí você pode falar melhor que eu. É o que a galera tá falando. O que você acha, Fábio? Pode do treino, né, Fábio? Pode ser que os estímulos excitatórios dessa pessoa estejam mais voltados para determinadas situações. Então, ela pode ser que ela fique super excitada, né? Num treino, por exemplo, né? Exato. Não é o mais comum. Exato. Porque falando dessa parte do orgasmo no treino, o que eu li sobre, tá? Foi matéria, não foi artigo científico, tá? Sim, não foi sim. achismo. Não foi achismo. Não foi experiência. Não foi experiência vivida. própria. Estudo de caso. Ai, que pena. Mas assim, qual que era o relato da matéria, tá? Que exercícios principalmente de pernas, por exemplo, elevação pélvica, agachamento, que trabalham bastante essa região, pode gerar um certo tipo de orgasmo. Não tão intenso quanto o sexual, mas um certo tipo de orgasmo. E aí, como eu não me aprofundei nesse assunto, eu queria até te perguntar se é possível, se não é possível, se dá, realmente não. Sim, na verdade, como eu falei, é possível estimulando várias áreas e é possível orgasmo cerebral. Só que esses exercícios que você está falando, por exemplo, uma elevação pélvica, se a mulher começar a contrair o assoalho pélvico junto, né, durante esse fortalecimento, pode ser que ela consiga atingir um orgasmo só com as forças da contração que ela está fazendo, né? Então, isso pode acontecer, mas claro que não é o mais comum. Exato. Né? É muito difícil ainda a liberdade sexual para a mulher, né? Então, já é difícil, às vezes, ela ter um orgasmo com estimulação, né? Imagina assim. Mas, sim, tem muitas mulheres que ainda bem têm essa liberdade maior e que pode ser que elas consigam realmente, só fazendo essa contração do assoalho pélvico. Quando as mulheres começam a fazer um treino de fortalecimento, que a gente passa realmente, começa a fazer os exercícios, às vezes elas começam, nossa, eu tive um orgasmo, né? Comecei a ter orgasmo só com esses treinos. Então, elas vão aprendendo também sobre essa musculatura, né? E aí, claro, que, por exemplo, no treino acaba sendo mais difícil, porque às vezes ela não vai estar erotizando aquela situação. Então, às vezes ela tá, como eu falei antes, a mulher pensa em milhares de coisas, ela tá lá fazendo elevação pélvica, mas tá pensando em outra coisa. Exatamente. Acontece, às vezes, com a paciente que eu passo, por exemplo, um exercício com algum vibradorzinho clitoriano, né? Algo externo para ela utilizar. Ela tá usando o vibradorzinho, mas ela não tá ali focando naquele momento, né? E para ter um orgasmo, a gente precisa focar nas sensações. Focar no que a gente tá sentindo. Então, pode ser que, por exemplo, ela está fazendo um exercício e pensando em algo erótico, isso vai facilitar o orgasmo dela, tá? E aí, quando a gente fala de tipos de orgasmo, né? Quando a gente fala em orgasmo clitoriano, muitas vezes ele é tido como um orgasmo que acontece por estímulos externos, estímulos na região clitoriana. Orgasmo vaginal com a penetração e o misto é o que a maioria das mulheres tem durante a penetração vaginal. As que conseguem atingir, que é durante a penetração, mas com o estímulo clitoriano associado. Pode ser a mão da parceria,
pode ser um vibrador, pode ser o pubis da parceria, então várias formas de estímulo, tá? Mas como eu falei, todos podem ser considerados o mesmo orgasmo e o orgasmo ele pode acontecer com estímulos variados. É pra brincar literalmente. Exatamente. Falando em aprender, Sim. explica pra galera as estruturas da vulva. Perfeito, vamos lá. Já Já que tá aqui, né? Aí, Vamos lá, então. então. Tem dificuldade de depois achar. Hoje em dia, a nomenclatura vem se modificando, porque a gente tinha grandes lábios e pequenos lábios, tá? Mas agora a gente fala em lábios externos e lábios internos, tá? Pra vocês verem, ela é pequenininha, né? É enorme. Então, lábios externos e lábios internos, justamente pelas diferenças anatômicas que existem. Então, tem mulheres que têm os lábios externos maiores, tem mulheres que têm os lábios externos menores. Então, essa nomenclatura de grandes e pequenos lábios, ela veio se modificando. Mas é a mesma coisa, tá? Então, os grandes lábios são os lábios externos e os pequenos lábios são os lábios internos. Fechando aqui, aqui é, claro, gente, essa vulva ela é bem didática, então é tudo amplificado, né? Calma. O canal vaginal não é desse tamanho. Então, às vezes, as pacientes falam, nossa, mas eu tinha que ver esse canal desse tamanho? Não. Muitas vezes, pelo lado de fora, a gente nem vai conseguir ver direito, né? Então, ele fica fechadinho de mucosa, mas ao estímulo penetrativo, né, ele vai ter essa flexibilidade. Vai dilatar para que ocorra a penetração. Então, a gente não vai ver um canal vaginal desse tamanho, só para entender que existe uretra passando em cima do canal vaginal e o ânus, tá? Então, a uretra fica aqui, o clitóris a glande do clitóris fica um pouquinho mais acima e a gente consegue visualizar essa glande puxando uma pelezinha que existe aqui, que chama prepúcio ou capuz clitoriano, tá? Então, basicamente, a vulva é todo esse conjunto de estruturas externas. E quando a gente fala em vagina, porque muita gente chama a vulva de vagina. Quando a gente fala de vagina, é o canal vaginal propriamente dito. Explica pra galera também a questão estética, porque existem vários tipos, certo? E algumas pessoas falam, nossa, mas é feia. Não, eu não sou feia. Então explica pra galera. Faz as comparações, né? Pra desconstruir realmente essa questão estética. Existem todos os tipos possíveis e imagináveis. Eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente tem que gostar da nossa do jeitinho que ela é, né? Porque é característica própria. Sim. É como cor dos olhos, cor dos cabelos, né? Então, é a nossa característica. A não ser que ela atrapalhe. Então, por exemplo, tem algumas mulheres que têm os lábios internos ou pequenos lábios muito grandes e às vezes elas sentem incômodo com esses pequenos lábios, né? Na calcinha, na calça jeans e às vezes elas acabam optando por fazer uma cirurgia que existe, né? Para redução dos pequenos lábios, né? Claro que assim, essa cirurgia, ela existe, ela é feita, mas o meu conselho é que você faça se realmente causa algum incômodo em você, né? Porque caso não te cause incômodo, é uma região que ela pode ser super sensível aos estímulos táteis. Então, muitas mulheres sentem prazer nessa região. Então, se não tá te causando nenhum incômodo, às vezes só por questões estéticas, às vezes é melhor não mexer com quem tá quieto. Porque aquilo ali pode te dar prazer e você tirando pode tirar um pouco, alterar o seu prazer. Maravilha. Então, é muito comum hoje, eu tenho uma aluna que ela trabalha com estética. Sim. Então, hoje tem cirurgia pra tudo, né? Exatamente. Desde redução, aumento, coloração. Tem coloração, eu não sabia disso. Também não. A coloração ali da região íntima. Às vezes aplicações de ácidos, né? Alguns procedimentos, laser, que eles utilizam bastante pra mudar a coloração. Porque muitas mulheres se incomodam com a coloração íntima, porque é uma região onde acaba provocando bastante atrito. Então, algumas mulheres ficam com a região um pouco mais escurecida. O que eu sempre falo, quem gosta, né, de ver a vulva, né, tanto o homem heterossexual quanto a mulher homossexual, ela não vai ligar. Ela ou ele não vão ligar para o aspecto, para o cheiro, para a aparência, né? Muitas vezes vão ligar para todo o contexto, né? Para a sintonia sexual, para a intimidade sexual, para o que ocorre ali, para o que vocês acabam fazendo durante a relação sexual. E não para o aspecto, para a aparência. Agora, quais os cuidados para a região íntima, para a vulva? Sim. Principal, assim, é você, na verdade,
higienizar da forma que você se adaptou. A Federação Brasileira de Ginecologia, ela preconiza que você higienize com sabonetes líquidos íntimos. Por quê? Porque eles têm o pH mais ácido, que é o pH da nossa vulva, tá? Mais próximo da vulva e da vagina, para não modificar tanto esse pH. Mas tem muitas mulheres que, às vezes, usam o próprio sabonete do corpo a vida inteira e nunca tiveram nenhum tipo de infecção. Eu, particularmente, não necessariamente eu modifico o sabonete dessa paciente, porque às vezes vai mexer, mais uma vez, vai mexer com quem tá quieto, né? Eu oriento qual que é a melhor forma, o que seria o ideal para ela. Agora, aquela mulher que às vezes ela tem sempre infecção, muitas vezes vale avaliar qual sabonete ela tem utilizado e modificar, tá? Tem mulheres que têm um ressecamento muito grande na mucosa vaginal, então às vezes os médicos aconselham ela usar somente água, higienizar somente com água. A vagina, ela não deve ser higienizada internamente. Então, a vulva, nós vamos lavar externamente, entre grandes e pequenos lábios, né? Entre o prepúcio e o clitóris. Toda essa região deve ser higienizada com bastante água. E, nos casos que a mulher não tem nenhum tipo de alergia, é o sabonete líquido íntimo ou um sabonete neutro, né? Mas a vagina em si, ela não deve ser higienizada internamente. A gente considera como se ela fosse autolimpante, porque se você lavar dentro da vagina, você pode acabar atrapalhando ali a flora bacteriana natural dela, modificar o pH e causar algum tipo de infecção, tá? No mais, não usar absorventes diários, né? Aqueles protetores diários o tempo inteiro. A mulher, ela não tem essa história da mulher tem que estar sempre seca. É um mito, na verdade, a mulher vai ter uma umidade, assim como a gente produz saliva, a gente produz uma secreção fisiológica vaginal. Então, vai sempre estar um pouquinho lubrificada. Claro que sim, de preferência, nossa, eu tô com muita lubrificação, tem períodos do mês que a mulher lubrifica um pouco mais, pode trocar a calcinha durante o dia, né? Mas de preferência não ficar usando esses protetores diários constantemente, porque isso pode também modificar o pH e ressecar muito a mucosa. Tá. Dani, a questão da candidíase, que é uma coisa frequente, e eu posso afirmar que eu tive um problema muito sério há um tempo atrás, até que uma médica falou que provavelmente era uma questão emocional. Você trabalha também com essa parte de, sei lá, não é que é um tratamento, né? Mas já chegaram algumas pacientes com esse fator para você? Sim, a fisioterapia também pode trabalhar com mulheres que têm candidíases de repetição, que a gente chama. Então, é aquela candidíase que nunca para, assim. Ela trata, vem de novo, trata. E aí, a candidíase, normalmente, ela é sintomática. Então, ela vai sentir uma coceira, né? Muito grande nessa vulva. Às vezes, vai ficar hiperemiada, que é a avermelhada, né? Pode ter uma secreção mais esbranquiçada. E aí, muitas vezes, isso vai gerando uma tensão do assoalho pélvico, né? Tá. Ou, às vezes, até uma tensão que já existe ali pode proporcionar essas candidíases de repetição. Eu acredito, não existe nenhum estudo científico, né? Mas eu acredito muito que a mulher, às vezes, ela pode desenvolver ali uma fuga, né? Então, muitas vezes a tensão do assoalho pélvico acaba ela se estressando com alguma coisa, motivos emocionais que afetam, né, que estressam ela, podem fazer com que a imunidade dela baixe. E essa imunidade baixa, para cada pessoa, ela é diferente. Então, às vezes, a imunidade baixa para uma pessoa vai desenvolver uma gripe, vai atacar rinite, vai dar sinusite. Para algumas mulheres, essa imunidade baixa acaba desenvolvendo uma candidíase ou uma infecção urinária, né? E isso pode se repetindo. Então, claro que sempre acompanhada pelo médico. Porque realmente pode ser... Eu já tive várias pacientes que... Poxa, vou começar a repor vitamina D. Que a vitamina D, a gente sabe que é algo que ajuda muito a melhorar a imunidade. A médica falou, sua vitamina D tá baixa, você vai começar a repor vitamina D. Solucionou o problema dela. Foi o que aconteceu. Então, não necessariamente é só estresse, gente, né? Não entendam mal aqui. Nossa, candidíase é estresse. Não, calma lá. Tem que avaliar como um todo. O primeiro profissional que essa paciente vai buscar é a ginecologista, tá? Porque é a ginecologista que é a profissional responsável por tratar a candidíase quando existe ali uma bactéria. A fisioterapia vai entrar quando esse canal vaginal tensionou, né? Quando as candidíases de repetição, e aí às vezes já não encontra mais bactéria. Então, a fisioterapia pode ajudar nesse momento. Mas o primeiro profissional é o ginecologista, porque aí ele vai avaliar exames, vai ver se a imunidade está baixa, vai ajudar essa
essa paciente a melhorar a flora dela, para que aí sim ela busque uma fisioterapeuta. Maravilha. Que maravilha. Foi uma aula, não foi? Nossa. Uma aula que eu já tive há um tempo atrás. aula. Dani, agora para essa câmera aqui, ó, deixa uma mensagem para todo mundo. O que você acha importante, que te caracterize, que seja para as mulheres. Manda pra galera. Lembrando que a gente tá no meio das mulheres. Ah, legal. É um episódio muito especial, então manda pra essa câmera. Vamos lá, busque ajuda, né? Se você tem alguma das situações que a gente falou aqui, não deixe de buscar ajuda, não deixe o medo te limitar de buscar ajuda profissional, de acreditar na sua capacidade. O autocuidado, ele é muito importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar e ele faz parte da nossa saúde. Então, cuide-se e acredite no seu potencial. Agora, para essa câmera ainda, deixe suas redes sociais, como a galera te encontra, se quiser um tratamento, manda pra galera aí. Legal. As minhas redes sociais são todas iguais, @fisiosexualidade feminina, TikTok, Instagram e YouTube. Não deixem de se inscrever, de seguir. Fugiu a palavra. No TikTok, no Instagram. Eu espero vocês lá, espero que tenham gostado. Muito obrigada, gente. Agradece, foi uma aula. Adorei o papo. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo. Comente, que a galera vai comentar aqui embaixo. Porque essa aula... comenta se passou por alguma das situações que a gente falou. Comenta se gostou, se curtiu, se não gostou. O que quiser, né? O importante é comentar. Comenta muito, compartilha muito também, que essa conversa tá... Sim, entrega pras pessoas que às vezes a gente... E aí eu vou falar um pouquinho ao meu respeito. Fiquei muito tempo sem ter essa informação, né? Então... Tinha vergonha de falar com as amigas, na verdade. Tinha vergonha de falar sobre essa situação, tudo. Porque eu achava que era um problema pontual da minha parte, né? Então, eu era a incomum perante a sociedade toda. Sim. Mas aí, quando você também consegue ter um profissional que te acompanhe e te explica tudo o que está acontecendo com a maior clareza e naturalidade do mundo, é muito mais fácil você... desconstruir isso, destravar toda essa questão e ter uma saúde sexual muito melhor. Ai, que linda. Obrigada. Fico muito feliz em ter feito parte da sua vida. Obrigada, eu sou Dani. grata. Obrigada mesmo. Gente, é isso. Compartilha esse episódio, porque provavelmente existem muitas mulheres que estão precisando escutar isso e ter mais clareza sobre a sua sexualidade. E é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Mas antes, não esquece de seguir a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify também. E se inscrever aqui no canal. É isso. Deixa o like também. O nosso aqui, pessoal. O meu Instagram é igor.souza.fc. E o meu é a.linebrito. Até a próxima, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.